Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informação de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe e além fronteiras. Estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para as 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante e acessível e com credibilidade, conectando vidas, transformando realidades. Nossa missão é promover informação acessível, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população e incentivar mudanças positivas na nossa sociedade. O programa Saúde em Foco foi idealizado com o objetivo de criar um espaço transformador, onde o conhecimento fortalece laços familiares, constrói comunidades e impacta vidas. O nosso foco é criar um impacto duradouro, honrando histórias e respeitando experiências pessoais. Nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber seu poder de fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais consciente e humanizada. Nosso compromisso é oferecer conteúdo de qualidade com conversas e troca de experiências que inspirem e informem, tocando pessoas em Sergipe e outras regiões, buscando mais do que popularidade ou engajamento nas redes sociais. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que, com seu trabalho, promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. E a mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nesta frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade, pelo orgulho, e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum. Humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora, em formação em neuropsicopedagogia clínica e institucional e jornalista. Apresentar o programa Saúde em Foco é mais do que uma missão, é um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. Os entrevistados do programa Saúde em Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências, conhecimentos e reflexões, transmitindo em cada palavra um gesto, um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. Seja bem-vinda a nossa convidada, a professora doutora Márcia Santos. Ela é uma idealizadora e coordenadora do projeto Ecotec,
e da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe. Gostaríamos também de saudar com carinho e respeito a presença da senhora Raquel Barbosa dos Santos Neto. Ela é graduada em Gestão de Turismo, bolsista da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe, em parceria com o projeto Ecotec, que acompanha a nossa convidada nessa entrevista. É uma alegria tê-las conosco. Olá, boa tarde, muito obrigada. É uma honra enorme estar aqui com vocês nesse programa tão importante e com a presença de tantos ouvintes. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui e poder propagar a educação ambiental, assim como a gente faz na Sala Verde e no Ecotec. Muito bem. Gratidão. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu, FM 105.9. E para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informação de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe. Como parte desse compromisso, estamos desenvolvendo uma biografia institucional e uma biografia viva, reafirmando o nosso empenho na preservação da memória e no reconhecimento do impacto do trabalho realizado por aqueles que dedicaram e dedicam e continuam dedicando suas vidas a uma causa maior dessa nobre missão. Mais do que um registro histórico, essa iniciativa reconhece e honra suas contribuições, garantindo que seu legado seja eternizado na memória da sociedade, familiares e amigos, além de servir como inspiração para as futuras gerações. Sou José Carlos Teres Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, auditor de qualidade, compositor e jornalista. Sigamos dedicados a este propósito de informar, honrar e conectar. No dia 12 de maio, tivemos a honra de participar de um momento verdadeiramente especial, realizado na biblioteca da Escola do Legislativo Sergipano, o deputado João Seixas Dória, onde estivemos presentes no encontro com o autor sergipano, que contou com a ilustre presença do Dr. Henrique Batista. Ele é médico e escritor com uma trajetória admirável e atual presidente da Academia Sergipana de Medicina. Com grande sensibilidade e profundo conhecimento, Dr. Henrique nos conduziu por uma belíssima explanação sobre a obra de Parreiras Horta, Vida e Obra, oferecendo aos presentes uma rica e inspiradora experiência. Agradecemos com carinho a Assembleia Legislativa de Sergipe pelo gentil convite e estendemos nossa profunda gratidão a todos e todas que compartilharam esse momento tão essencial. O encontro com o autor sergipano é mais do que um evento literário. É um convite ao resgate da nossa história, à valorização da cultura e ao fortalecimento dos laços entre a sociedade e os grandes nomes da literatura e do conhecimento em nosso estado. Participar desse encontro é reconhecer a riqueza intelectual do Sergipe, ouvir de perto nossos escritores e escritoras e se inspirar em suas trajetórias. Convidamos toda a sociedade a se fazer presente nesses momentos de troca e aprendizado, que alimenta a alma, amplia horizontes e reafirma o poder transformador da leitura, da arte e do diálogo. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. Para quem não consegue sintonizar o programa, também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todos os nossos queridos do estado de Sergipe, além fronteiras. O programa Saúde e Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. O programa de hoje estará disponível pelo nosso portal da Cidadania. Estamos focados em levar conteúdo transformador de qualidade para 75 cidades de Sergipe, conectando vidas, transformando realidades. A nossa missão é promover informações acessíveis, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população. Agora, esse é o momento inicial para as entrevistas, né? Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo, diretamente de Aracaju, Sergipe, pela Rádio Jubileu, FM 105.9. E vamos dar mais uma vez o bem-vindos para o nosso episódio de hoje, Saúde em Foco. Hoje vamos juntos conhecer o projeto Ecotec,
que é uma iniciativa premiada que promove a integração entre a educação formal e não formal por meio de trilhas interpretativas, metodologias de ensino ao ar livre, essa parte aí... Outdoor Learning. E formações em educação ambiental. O projeto valoriza os saberes das comunidades tradicionais, estimula o protagonismo juvenil e atua na conservação dos ecossistemas locais, fortalecendo o sentimento de pertencimento socioambiental e o compromisso com a justiça climática. Criado em 2021, o projeto nasceu do desejo de transformar a relação entre escola, território e comunidade. Sua motivação inicial veio da necessidade de enfrentar problemáticas ambientais e sociais, vivenciadas diariamente pela população tradicionais, como as marisqueiras do povoado Porto do Mato, no município de Estância, em Sergipe. A proposta busca mostrar que a escola pode e deve ser um agente de transformação, contribuindo para fortalecer a identidade local, proteger o meio ambiente e desenvolver soluções sustentáveis a partir da realidade do próprio território. Inspirado no lema Conhecer para Pertencer, o Ecotec trabalha no reconhecimento e a valorização do lugar em que se vive. Isso se concretiza por meio de vivências práticas, como a criação de trilhas interpretativas, o uso de tecnologias sociais e a escuta ativa das comunidades. O pertencimento não é apenas um sentimento, mas um ponto de partida para as ações concretas que despertam a consciência coletiva e o engajamento nas causas socioambientais. Ao longo da sua trajetória, o projeto vem colhendo resultados significativos. Entre os principais impactos positivos destacam-se a recuperação e valorização das áreas naturais, o empoderamento de jovens e mulheres, a produção de materiais educativos, livros e tecnologias sociais. Além disso, a iniciativa vem sendo reconhecida em diversos níveis. Já conta com 4 editais de fomento, 2 da FAPTEC e 2 da Propex, né? Propex, o IFS/PIBIC, e recebeu o selo ODS por sua contribuição direta à Agenda 2030 da ONU, em áreas como saúde, igualdade de gênero, redução das desigualdades, educação de qualidade e cidades sustentáveis. O protagonismo juvenil é um dos pilares do Ecotec. Jovens estudantes de diversos níveis do Instituto Federal de Sergipe e da Universidade Federal de Sergipe participam ativamente da construção das ações, contribuindo com ideias, pesquisas, desenvolvimento de tecnologia e organização comunitária. Eles não apenas aprendem, mas se tornam líderes locais na luta contra a crise climática. O reconhecimento nacional e internacional também demonstra a força dessa iniciativa. A participação na COP30, por exemplo, é um marco que amplia o alcance das vozes locais e reforça o papel da juventude e da educação ambiental no cenário global. Esse destaque reafirma o alinhamento do Ecotec, a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, e a nova Lei 14.926, de 2024, que atualiza as diretrizes para as ações sustentáveis no Brasil. Com todas essas conquistas, o Ecotec já mostrou que suas ações podem ser replicadas em diversos territórios do país. Para isso, é essencial envolver a comunidade, respeitar os saberes locais, fortalecer redes de apoio e garantir o engajamento da escola como centro vivo de transformação social. Por fim, o projeto deixa uma mensagem clara para educadores, estudantes e gestores. Transformar a realidade é possível quando se une conhecimento, sensibilidade e ação. A educação ambiental não é apenas um conteúdo, mas uma prática de cuidado com a vida, com as pessoas e com o planeta. Sejam muito bem-vindas ao programa Saúde Foco de hoje. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Márcia Santos. Ela é professora do Instituto Federal de Sergipe, coordenadora da Sala Verde do IFS e do projeto Ecotec. E também a senhora Raquel Barbosa, que está aqui conosco. Ela é bolsista da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe e em parceria com o projeto Ecotec, que acompanha a nossa convidada nessa entrevista.
uma palavra inicial para os nossos ouvintes e telespectadores do programa Saúde em Foco. Olá, boa tarde. Como eu já coloquei, é uma honra enorme estar aqui compartilhando um pouco das práticas pedagógicas, né, que o Ecotec vem desenvolvendo. A gente age diretamente dentro do município de Estância, mas cada vez mais os nossos resultados têm atingido outros municípios que vão além do estado de Sergipe e com reconhecimento nacional e internacional a partir do protagonismo juvenil em junção com as comunidades tradicionais. A gente sempre coloca que a gente trabalha com a troca de saberes, então é um rompimento dos muros da escola. E dentro de uma demanda planetária que tanto precisa das nossas ações para manter o equilíbrio do meio ambiente, que é citária, e quando se fala saúde planetária, a gente entra em consenso, saúde do meio ambiente junto com a saúde de toda a sociedade. Então, a gente está aqui para compartilhar um pouco das nossas práticas, inspirar e mostrar que a escola pode e deve às suas comunidades. Obrigada, professora. Agora, nossa Raquel Neta. Então, o Ecotec, ele trabalha com a juventude e trabalha com a comunidade. A intenção do Ecotec é propagar a educação ambiental de forma informal, para que o aluno ele saia da sala de aula e tenha essa vivência com as trilhas interpretativas que a gente faz junto com a comunidade. Então, quando a gente promove essas trilhas, a comunidade é que se junta e faz o guiamento, ou seja, eles têm essa troca de saberes da educação ambiental e do apoio da comunidade, tem essa integração e o conhecimento é propagado através dessa forma. Eu acho muito interessante porque você vê, quando você está na trilha, você vê a interação do aluno, você vê que ele tá ali vidrado, ele está aprendendo, ele está absorvendo e a partir dali, daquele ensinamento, ele vai propagar para outras pessoas. Perfeito, Raquel. Muito obrigado. Já estou querendo fazer parte dessa trilha. Hoje temos a honra de apresentar uma educadora que representa excelência, dedicação e um compromisso inabalável com a educação e o meio ambiente. A professora doutora Márcia Maria de Jesus Santos, com uma vasta e rica trajetória acadêmica e profissional, a professora doutora Márcia Santos atua no Instituto Federal de Sergipe e na Universidade Federal de Sergipe, onde contribui para a formação de novas gerações conscientes e engajadas na construção de um futuro sustentável. Ela é idealizadora e coordenadora do projeto Ecotec da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe. Iniciativa que se destacam por promover uma educação ambiental inovadora, que valoriza os saberes tradicionais, o ensino ao ar livre e o protagonismo juvenil, contribuindo para transformar realidades locais por meio da educação. A professora doutora Márcia Santos é escritora. Trouxe até um livro, né, doutora? Sim, tem aqui. Educação ambiental. Autora do livro Educação Ambiental para o Ensino Básico. Sua dedicação e excelência foi reconhecida nacionalmente como primeiro lugar no prêmio Criativos de Escola mais Natureza, consolidando seu papel de referência na área. Mais do que uma educadora, a professora doutora Márcia Santos é uma verdadeira inspiração para todos que acreditam na educação como ferramenta poderosa para mudanças sociais e ambientais. Para adquirir o livro, depois você vai dizer, né? Onde é isso? É uma imensa honra recebê-la, professora Márcia, no programa Saúde em Foco, para compartilhar sua trajetória, visão e saberes que inspiram transformações no presente e apontam caminhos para um futuro mais justo, consciente e sustentável. Também registramos com alegria a presença de nossa Raquel Barbosa dos Santos Neta. Ela que gentilmente acompanha a nossa convidada nessa entrevista. Sejam muito bem-vindas. Iniciamos este momento com as considerações iniciais de cada uma de vocês. Elas já iniciaram. Nós vamos agora para a mensagem do programa, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Obrigada. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde e Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9 e para aqueles que não conseguiram sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025,
levando informação de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. O programa de hoje estará disponível pelo nosso portal da cidadania. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo enviando uma pergunta ou dúvida pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 1059 no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhado para responder posteriormente. Para ser revisto o programa Saúde em Foco de hoje, estará disponibilizado no canal TNAD Portal da Cidadania 5025. Nesta edição do programa Saúde em Foco, vamos mergulhar em um tema de profunda relevância socioambiental e educativa, o projeto Ecotec, uma iniciativa premiada que vem transformando realidades por meio da educação ambiental, do protagonismo juvenil e da conservação dos ecossistemas locais. Ao longo da entrevista, vamos conhecer melhor como surgiu o Ecotec, quais foram as motivações que impulsionaram sua criação, além de entender os desafios ambientais e sociais que o projeto enfrenta nas comunidades onde atua. Vamos refletir sobre como a escola pode contribuir para transformar o território em que está inserida e descobrir o significado profundo da expressão conhecer para pertencer, que orienta as ações do projeto e fortalece o sentimento de identidade e compromisso socioambiental. Também vamos destacar os principais impactos positivos gerados em Sergipe e em outras regiões, a forma como o projeto promove o protagonismo juvenil e o enfrentamento da crise climática, além dos reconhecimentos nacionais e internacionais com a participação na COP30. Essa conversa vai apresentar também o alinhamento do projeto à Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, e a Lei 14.926/2024, assim como os produtos já gerados pela Ecotec, como publicações, trilhas interpretativas e tecnologias sociais que podem ser replicadas em diversos territórios do Brasil. Essa é uma conversa que convida à inspiração, à reflexão e principalmente à ação, um encontro com a força transformadora da educação ambiental e com a esperança de um futuro mais justo, sustentável e compartilhado. Sejam bem-vindas novamente, professora doutora Márcia Santos, é uma honra tê-la conosco e acompanhado da Raquel Barbosa, Raquel Neta, né? A bolsista da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe, em parceria com o projeto Ecotec. Agora vamos começar com as nossas perguntas. Nossa primeira pergunta. Sua trajetória é marcada por compromisso e dedicação à educação ambiental. Inspira todos nós a refletir sobre a importância de cuidar do meio ambiente e valorizar os saberes locais. Sabemos que o projeto Ecotec, idealizado por Vossa Senhoria, vai muito além de uma iniciativa acadêmica. É uma verdadeira missão e transformação social e ambiental. Professora doutora Márcia Santos, poderia nos contar como nasceu o projeto Ecotec e quais foram as motivações principais que a levaram a idealizá-lo? Olá, então vamos lá, né? O projeto, ele se consolidou em um momento muito difícil, mundialmente, que foi o momento de pandemia. Então, um momento caótico. Só vou fazer uma síntese um pouco, porque dentro da minha trajetória acadêmica, a educação ambiental, ela não pertencia ao meu mundo de pesquisas. Eu sempre trabalhei com a geografia urbana, com análise regional dentro dessas relações de cidades. Isso desde a iniciação científica até o doutorado. E quando eu fechei minha tese de doutorado, eu mudei todo o rumo da minha vida, voltando à minha origem, que eu sou da área rural. Mas dentro do território brasileiro, a maioria das famílias da área rural, os pais que querem ver um futuro melhor para os seus filhos, pensam no desenvolvimento como fora. E aquilo, colocado pela minha mãe, ficou muito impregnado dentro da minha mente. Sim. E dentro da pesquisa acadêmica, eu pesquisei a geografia urbana, que era algo que não me pertencia, mas eu vivenciei a partir da própria universidade. E após concluir o doutorado, eu voltei à minha origem.
só que no sentido de algo sem obrigatoriedade. Foi uma submissão, um projeto de sustentabilidade dentro do próprio IFES, algo pequeno, e que a partir daquela proposta submetida, eu me senti muito envolvida. E eu coloquei objetivos e metas muito simples a serem cumpridas dentro do projeto, que era algo pequeno. E no final, rendeu muito. Dentro do final desse projeto, os estudantes eles produziram quase 6.000 mudas, onde teve feira de troca de mudas e de plantas nativas, além de várias outras atividades. E naquele momento eu senti a necessidade que o meu mundo da pesquisa ele teria que recomeçar a partir da educação ambiental. Foi quando eu tive a necessidade de fazer uma investigação teórico-conceitual e fui fazer o pós-doc na UFABC, em São Paulo, em novembro de 2019. Cheguei com o meu projeto pronto, feliz, envolvida, e em março de 2020, eu fico muito até emocionada, veio a pandemia. O mundo fechou as portas. Verdade. E naquele momento caótico, minha pesquisa, que já era algo que já me envolvia, que era educação ambiental, ela não teria como ser aplicada, que eu já tinha parceria com outras instituições dentro de São Paulo. E eu fiquei, assim como o mundo estava fechado, a minha escrita também, a minha inspiração estava fechada. E foi quando eu fiz um resgate à minha identidade, o contato com a natureza. Algo que fazia muito bem dentro da minha vida são as trilhas. E eu comecei a percorrer dentro da natureza. E a cada momento que eu percorria, eu senti que aquilo que estava fazendo bem para mim, eu poderia levar para a minha vida acadêmica e propagar junto com os meus estudantes. E além dos meus estudantes, levar para outras escolas, porque era algo simples, não era algo inovador, no sentido de precisar grandes técnicas. E ali foi um momento onde deu a virada de chave, realmente. O Ecotec se consolidou em um momento de crise. E a partir daquele momento, inclusive foi inspiração para o livro, esse livro que ele é voltado para a formação de professores, porque a gente sabe que a realidade do Brasil, infelizmente, é uma realidade que a maioria das escolas não tem uma boa infraestrutura, não oferece uma qualidade de trabalho aos nossos professores. E quando se fala em educação ambiental, eu não sei vocês, mas na minha trajetória acadêmica, eu não tive educação ambiental. Também não teve. E é algo tão necessário. E é necessário não apenas, como foi colocado por vocês, pela Política Nacional de Educação Ambiental de 99, ou pela atualização dela, que o ano passado teve a sua atualização pela Lei 14.926, em que dá obrigatoriedade às escolas de trabalhar a educação ambiental, a partir do tripé da prevenção, da mitigação e adaptação. E por que essa lei? Justamente pela demanda planetária. A gente vive em um planeta doente cada vez mais. Isso se trata de saúde planetária. E quando a gente trabalha com saúde planetária, a gente trabalha com a saúde da nossa sociedade. E quando a gente vai para os nossos estudantes, as nossas casas, a gente visualiza a quantidade de doenças, de medos que assombram a sociedade. Inclusive, dentro da própria medicina, tem a chamada eco-ansiedade. Então, esse medo dos desastres naturais, que cada vez mais estão muito perto da gente. Embora a gente... Sergipe, digamos, a gente está distante, meio protegido, mas não há fronteira dentro do mundo da natureza. Então, foi naquele momento que veio essa inspiração de consolidar o Ecotec com algo simples, porque quais são os recursos necessários? A escola... Todo lugar tem a escola, seus estudantes, a comunidade, que toda escola está dentro de uma comunidade, e o nosso patrimônio natural, a natureza. Então, no nosso caso, lá em Estância, que foi o ponto de inspiração depois dessa volta da pandemia, que eu consegui aplicar o que eu escrevi aqui, nesse momento de pandemia, não foi voltado para uma prática minha, nem pensando em Estância. Até mesmo porque eu nem estava aqui, eu estava fora. Foi pensado em algo que pudesse ser replicado para qualquer professor, para qualquer pessoa que queira ser agente ativo dentro do seu lugar. E como é que a gente consegue ser agente ativo?
conhecendo, só que muitas vezes a gente não conhece o nosso lugar. E aí surgiu também o lema do nosso projeto, conhecer para pertencer, porque quando a gente se sente pertencido, mexe com o quê? Com a afetividade. Já estou apaixonada pelo projeto. Já me apaixonei a pelo Raquel projeto. Neto aqui, ela está acompanhando bem de perto tudo isso, né, Neto? Essa Isso. jornada toda, né? Eu cheguei no projeto no finalzinho de janeiro e cada vez mais me envolvendo. O projeto realmente é envolvente e ele atrai a sua atenção, ele atrai a sua sensibilização, ele desperta isso em você. Você tem esse sentimento de pertencer realmente. Quando a gente participa das trilhas, a gente faz essa propagação da educação ambiental de forma informal, ou seja, foge um pouco do que a gente aprende na escola, que é só o básico de plantar uma mudinha e resolve o problema. Não funciona dessa forma. Então, o aluno, ele aprende, ele tem um outro olhar para a educação ambiental e ele começa a se sensibilizar a partir desse ensinamento. Perfeito. A gente percebe que existe também algumas problemáticas, né, em relação ambientais, sociais desse projeto. Quer dizer, como o projeto procura abordar e transformar nas comunidades onde atua, né, em relação a esse contexto, né? A gente trabalha em duas vertentes. Uma são as problemáticas, que todo lugar tem problemáticas, e a gente nunca separa o social do ambiental, sempre a gente utiliza os aspectos socioambientais, porque a sociedade está integrada à natureza. Sim. E a outra, que todo lugar tem também, só que muitas vezes quem é do lugar não valoriza, são as potencialidades socioambientais, que são os saberes ancestrais do seu povo, a cultura, como no caso lá da comunidade onde a gente trabalha, os pescadores artesanais, a partir do empreendedorismo, a gastronomia. Então, tem várias camadas aí que a gente acaba abordando. E dentro dessas potencialidades, as paisagens naturais. Eu sou geógrafa, então dentro da geografia tem as categorias basilares e as paisagens é algo que é um atrativo, inclusive turístico. A Raquel, ela é do curso de turismo. A gente tem essa abrangência também de envolver estudantes de diferentes áreas e níveis. Eu trabalho no IFES com estudantes do nível médio, com estudantes da graduação, lá em instância do curso de Engenharia Civil. Hoje acho que eu tenho 4 ou 5 bolsistas da Engenharia Civil. Raquel entrou recentemente no curso de turismo. Os estudantes do nível médio que faziam parte do projeto lá continuam comigo hoje na UFES, no curso de Direito, no curso de Engenharia Ambiental. E além das escolas parceiras. Isso é maravilhoso, porque vai ter vários olhares. Exatamente. Né? E aí é onde enriquece a nossa forma de trabalhar e o quanto o projeto ele pode ser replicado, porque o que a gente faz não é pensando apenas naquela comunidade, mas é pensando como sua comunidade ela pode fazer parte desse processo, porque os problemas ambientais, socioambientais, estão em todos os lugares, em todas as escalas. Então, na minha comunidade também tem, e eu posso ser agente ativo dentro desse processo. Doutora, você falou muito sobre escola, né? Sabemos que a escola é muito mais do que um espaço de aprendizagem, né? Ela pode também ser um agente de mudança social ambiental. De que maneira a escola pode atuar de forma efetiva, né, para promover a transformação e o desenvolvimento sustentável do território que ela está inserida, no caso de vocês? É uma pergunta complexa e de difícil resposta, mas quando a gente consegue entender que essa escola, como o senhor colocou, está dentro de um território, de um lugar, e que esse lugar tem as suas especificidades, então a escola ela tem que quebrar esses muros que separam o aprendizado científico, acadêmico, dos saberes da comunidade. Acho que é o primeiro passo. Essa ruptura é fácil? Não é fácil, porque os professores também eles não estão preparados para isso. Há uma sobrecarga de trabalho, há também a questão de cumprimento de uma grade curricular necessária e, muitas vezes, o único recurso que esse professor tem é o livro didático. E o livro didático, ele não é para o meu lugar, ele é de uma abordagem geral. Então, como eu, professor de geografia, de português, de matemática, vou conectar esses conteúdos programáticos às especificidades do meu lugar.
E muitas vezes esse professor não pertence àquele lugar. Quem pertence são os estudantes. Então, tem várias variáveis aí que devem ser trabalhadas. Mas, quando o professor começa a entender que, quando ele tem essa ruptura, vai gerar um envolvimento que Raquel colocou, a gente trabalha muito, mas a gente tem esse envolvimento, a gente tem esse pertencimento, então começa a dar um sentido maior àquele conteúdo. Então, um tema socioambiental, por exemplo, que tem em todo o livro didático, as conferências do meio ambiente. Aquilo que é uma teoria, ela vai começar a fazer parte do meu dia a dia aqui. O meu lugar tem relação com essas conferências. Então, vai começar a gerar essas conexões. E, a partir dessas conexões, vai gerar esse envolvimento e o pertencimento. Então, a gente trabalha muito nessa troca de saberes. Estudante, professor, comunidade. E o que a natureza tem para nos doar, para nos ensinar. Então, é dentro desse conjunto, que não é simples. Embora eu disse que as práticas pedagógicas são simples, porque não precisam muito recurso financeiro, fomento, porque a gente sabe a realidade que não tem a maioria das escolas brasileiras. A gente trabalha nesse tripé de recurso, que é a escola, a comunidade e a natureza. Mas, para isso, precisa um processo formativo. Então, é por isso que deve-se investir em políticas públicas que deem realmente condições desse professor trabalhar de modo contínuo a educação ambiental, e não apenas como um dia pontual. Por exemplo, 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. A escola cumpriu, e depois, quais são as conexões da escola em relação ao meio ambiente, essas práticas? Então, são várias questões aí que têm que ser rompidas, mas precisa de políticas públicas votadas para os professores atuarem. Professora, a senhora falando isso, eu me lembro que eu estudei, e numa época tinha uma matéria chamada Técnicas Agrícolas, e tinha alguma outra também em relação a plantar. Isso falta, né? Você sente essa falta, assim, de ter essa... Então, eu senti bastante no meu ensino fundamental e no ensino médio, porque realmente eu não aprendi sobre o meio ambiente, como cuidar do meio ambiente, porque a gente pensa no hoje, mas e futuramente? Então, na minha graduação, eu faço gestão de turismo, mas, por incrível que pareça, o meu curso, ele é 90% voltado para a educação ambiental. A gente tem muito essa interação. Inclusive, a gente trabalha com o turismo de base comunitária, que tem esse contato, que é o turista vivenciar a comunidade. E é justamente isso que o Ecotec está fazendo com os estudantes, fazendo com que eles tenham essa vivência com a comunidade e com o meio ambiente. Inclusive, no pós-pandemia, o turismo ele teve um crescimento exorbitante voltado para a natureza. Ou seja, o turista ele procurava o ecoturismo, atividades na natureza, já sentindo falta pelo isolamento que ocorreu no período da pandemia. Eu acho isso de suma importância. E realmente é uma carência que tem na escola. Educação ambiental, seu cuidado com o planeta, com a crise climática, o aluno conhecer de perto. Uma coisa que a senhora chamou muita atenção, isso que a gente não vivencia muito, a comunidade ao redor da escola, né, que tem esse conhecimento, e a escola e às vezes não aproveita, né? E essa sua visão vocês tiverem esse olhar brilhante, né? de fazer com que essa comunidade, essa integração, isso vai fortalecer, minha gente, muito mais ainda, né, doutora? Exatamente. Está de parabéns, viu? A gente está ficando mais maravilhado. É apaixonante o projeto, realmente. Está conhecendo como funciona esse projeto. E tudo a partir de uma crise, né? Foi a partir de uma crise que nasceu o projeto. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. Para quem não conseguiu sintonizar o programa, também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informação de qualidade para toda a cidade do nosso querido estado de Sergipe. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9 99607 2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, senhor Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados e encaminhado posteriormente.
Hoje temos a honra de receber no nosso programa Saúde em Foco a professora doutora Márcia Santos, referência em educação e meio ambiente com uma sólida trajetória acadêmica e profissional. Atua no Instituto Federal de Sergipe e na Universidade Federal de Sergipe, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. É idealizadora e coordenadora do projeto Ecotec da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe. Iniciativas que promovem uma educação ambiental inovadora, valorizando os saberes locais e inspirando transformações sociais. E assim, Raquel Barbosa Neta, bolsista da Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe, em parceria com o projeto Ecotec, que acompanha a nossa convidada nesta entrevista. Vamos continuar, né, Sheila? Sim. A identidade e o sentimento de pertencimento, muito bem falado aqui, são fundamentais para que qualquer transformação social ou ambiental aconteça de forma verdadeira e duradoura. Professora Márcia, qual o significado da expressão conhecer para pertencer dentro do contexto do projeto Ecotec? E de que maneira essa filosofia se traduz nas ações desenvolvidas pelo projeto? Eu falei um pouquinho, né, do lema anteriormente, mas de modo mais concreto, a gente pode dar um exemplo aqui, né, Raquel, a penúltima trilha que a gente fez. É a trilha chamada Trilha das Marisqueiras, que inclusive, a parte de fomento, a gente conseguiu aprovação em 2 editais da FAPTEC, um voltado para o pós-doc, que eu estou fazendo outro pós-doc voltado para a pesquisa nessa área, onde busca evidenciar e contribuir para o ensino ao ar livre, o chamado outdoor learning, que é algo que vários países desenvolvidos já utilizam essa forma de aprendizagem, e essa forma de aprendizagem ao ar livre dá sentido. Sim. Por exemplo, eu lembro de aulas que eu saí com os meus professores, foram muito poucos na minha educação básica, mas eu lembro até hoje, uma dessas, a subida à Serra de Itabaiana. É algo que tem na minha memória, porque gerou o quê? Essa sensibilidade. Talvez esse professor que me levou, ele falou da Serra anteriormente, sim, mas estava dentro daquele espaço fechado. Então, o ensino ao ar livre é algo que cada vez mais está sendo comprovado, inclusive em várias revistas da área de saúde tem mostrado os benefícios que o contato direto com a natureza pode trazer para a saúde física, sim, e para a saúde mental. Então, é algo que transforma a vida. E esse conhecer para pertencer nessa trilha das marisqueiras que a gente fez, a partir desse edital, e do outro edital também que a gente está trabalhando lá, juntamente com o empreendedorismo feminino, porque as mulheres, o pescador artesanal, de modo geral, já é muito desvalorizado. E no Brasil, eu estou atuando, né, junto com o Ecotec, em 2 ecossistemas diretamente, o manguezal e a restinga. A restinga tem a mangaba, que é a fruta símbolo de Sergipe. As mangabeiras. Exatamente. E muitas mangabeiras são marisqueiras e marisqueiras também são mangabeiras. Então, os saberes ancestrais que tem são mulheres que são verdadeiros guardiãs desses ecossistemas. E essa trilha a gente fez, como o Raquel colocou, o guiamento das próprias mulheres da comunidade, com a turma, com a escola parceira, que é a escola lá do Porto do Mato, a Escola Municipal Dr. Humberto da Silveira Ferreira, com estudantes do 7º ano. Então, estudantes, olha, os diferentes níveis acadêmicos, diferentes escolas interagindo. E dentro desse roteiro, um trecho pequeno, mas o contato direto com a natureza. Esses meninos de 13, 14, 12 anos, começando e me ensinando também sobre as vivências, mostrando, minha avó fazia isso. Sim. Por aqui, meu pai sai para pescar. É uma aprendizagem. E colocando o quê? Conectando o saber do livro
com o conhecimento da vivência ancestral daquela comunidade. Então, o conhecer para pertencer justamente gerar essa identidade local. E quando você começa a valorizar o que tem dentro do seu território, você vai defendê-lo. Não vai vir ninguém de fora para Ninguém vai retirar. destruir. Exatamente. Não vai nem permitir, né? E de onde parte essa força do protagonismo juvenil? Então, a escola é uma ferramenta de extrema importância, potente, para instruir esses estudantes, esses jovens, a atuarem em defesa dos seus territórios. Perfeito, professora Márcia. Os resultados concretos, né? Porque isso vai gerar resultados concretos, impactos, né? Em relação a principalmente aquela escola que é próximo de rios, né? E muitas vezes nunca vivenciaram ir a Uma trilha, né? uma trilha, né? Então, quando o projeto vai trazer essas crianças para vivenciar, é justamente onde é a parte concreta, né? É onde vai gerar o impacto positivo mesmo, né? E aí a pergunta é: quais são os principais impactos socioambientais que o projeto Ecotec tem gerado, tanto em Sergipe quanto em outras regiões onde atua? Vou voltar o exemplo dessa trilha, que Isso, foi a mais isso. recente, uma das mais recentes. Dentro das trilhas, a ideia é que outros professores das diferentes áreas participem. Inclusive, nessa escola parceira, a gente tem a atuação do professor de História, professor de Matemática com Educação Ambiental. Sim. Para quem não conhece, muitas vezes parece ser estranho, mas a gente pode utilizar das métricas. Então, dentro da própria política de educação nacional de educação ambiental, tem dizendo que ela não pode ser uma disciplina. Ela não pertence, porque muitas pessoas acham que está mais próxima da biologia, olhe lá, da geografia, mas é de todas as áreas. E também ela não pertence à escola. Dentro da própria política, coloca que níveis dentro da educação formal, que seria o ambiente escolar, e não formal. E a gente, a partir das nossas práticas, a gente consegue conectar o formal, que é a escola, junto com o não formal, que são as comunidades. E aí a gente tem, em geral, alguns produtos aí, como o livro, o documentário, Vozes do Manguezal, o Legado das Marisqueiras. Acho que vou abrir até para vocês falarem, porque é um documentário muito sensível. E quem foi que esteve na direção? Estudantes do nível médio. Protagonismo juvenil, integrado aos saberes da comunidade. É um documentário que eu sou muito suspeita para falar, porque mexe com a nossa sensibilidade. Sim, verdade. E a gente com muito pouco recurso. E a gente recebeu feedback desse documentário de várias áreas do país, porque o manguezal, o Brasil tem manguezal desde Laguna de Santa Catarina até o Amapá, Cabo Orange. Então, é uma longa faixa, mas ao mesmo tempo dessa longa faixa tem grandes ameaças que a gente sabe, desde destruições, a cassinicultura, entre outros. E a gente recebeu feedback de mulheres marisqueiras no nosso Instagram. Vou convidar vocês a seguir e conhecer melhor um pouco o nosso projeto. O nosso Instagram é projeto_ecotec. O documentário ele também está disponível no nosso canal no YouTube. Eu já estou seguindo ele. Veja aí. Nós vamos estar divulgando nos cartazes no programa essas informações. Perfeito. E a gente recebeu feedback dessas mulheres que se sentiram muito bem representadas por mulheres marisqueiras de Sergipe, onde jovens estudantes conseguiram contribuir para propagar as vozes, porque essas mulheres, elas têm vozes, mas muitas vezes essas vozes são invisibilizadas dentro desse sistema. E a escola busca contribuir para a propagação dessas vozes. E o último resultado que a gente recebeu enquanto produto, vocês já comentaram aí, do Prêmio Criativos. Isso. Escola Mais Natureza. É o prêmio pelo Instituto Alana, onde mais de 1.500 projetos foram submetidos e a gente ficou em primeiro lugar representando a Mata Atlântica. Sim. Então, a gente teve uma honra muito grande. E as meninas, né, que esse grupo foi uma parte, o Ecotec tem vários nichos, e aí a gente, para cada missão, a gente acaba dividindo. As meninas ficaram em êxtase, porque elas
elas colocaram nos próprios depoimentos que acreditavam, mas ao mesmo tempo parecia ser tão longe, tão distante, e essas meninas inspirando outros jovens de outras comunidades. Então, é algo que realmente envolve e não tem como nos sentir pertencido a todas essas práticas, né, que realmente gera essa afetividade. Professora, a sua sensibilidade, a forma como a senhora fala, impacta realmente, né? E aqui está um exemplo aqui de receber o que você tem de melhor que você busca, porque é isso que faz diferença, é a vivência, né? Aquilo que sente, é o sentimento. Quando você está na frente de um projeto que você sempre se acredita, a coisa muda, é diferente. Você quer falar mais alguma coisa? Complementar ela. Então, o que Márcia falou já está, sim, escancarado, né? E realmente esse contato que a gente tem com a natureza, quando você chega no lugar e você olha aquela imensidão de fauna, de flora, você diz, é meu, eu tenho que cuidar. Sim. Então, a partir dali surge aquele senso de pertencimento. Você está conhecendo para pertencer e gera aquela sensibilização. Não só para o presente, mas para o futuro, para outras gerações. Essa sua fala é o que a gente percebe sobre o fortalecimento o protagonismo juvenil, né, nas ações de educação ambiental e no enfrentamento do desafio na crise climática. Que seria uma pergunta, né, que a gente estaria para fazer agora, nesse momento, mas a sua fala realmente é isso que reflete, né, professora? Sim, exatamente. É algo que a gente, tudo que acontece dentro do projeto é muito fluido, é muito gratuito. E o envolvimento é propagador. Então, um dos objetivos, desde quando o Ecotec surgiu, é fortalecer e propagar. E essas práticas, elas vêm sendo fortalecidas a partir desse envolvimento. E a propagação, ela tem sido natural, porque quem passa pelo projeto, quem é atingido direto ou indiretamente, também começa a propagar e entender que pode fazer a diferença dentro do seu lugar. Porque, como já foi colocado, na natureza não há uma fronteira dos problemas socioambientais. E quando o jovem, o estudante, ele consegue visualizar isso, ele começa a atuar. E, infelizmente, a gente vive uma emergência climática. Isso é muito severo. E tem causado vários danos, porque quando se falava em sustentabilidade, a gente falava na garantia dos recursos para gerações futuras, mas a nossa geração atual, ela já está passando, e ela já está passando por esses extremos climáticos, esse calor que todo mundo no dia a dia começa a reclamar, não é algo normal, não pode ser normalizado. E a gente tem que, enquanto escola, fazer a diferença, mesmo uma escola pública, mesmo uma escola sem o mínimo de infraestrutura. E o que mais me empolga é porque dentro da minha trajetória escolar, eu vim de escola pública. E dentro dessa escola pública, eu estive do lado do estudante, e hoje, enquanto professora de escola pública, o IFES é uma escola, um instituto, né, renomado. Sim. Então, está muito à frente da maioria das escolas públicas de nível médio, porque o IFES ele vai envolver não apenas o ensino, mas ele traz a pesquisa e a extensão, que são bases para que o projeto também percorra diante das diferentes comunidades, mas a gente percebe a necessidade de uma atuação, e por isso é necessário políticas públicas que invistam realmente dentro da área da educação ambiental e na formação do professor. Falar em isso, eu fui aluno da Escola Técnica, né? Eu tenho a Escola Técnica Federal do Sergipe. Por isso tenho um carinho muito grande pelo IFES e o papel que essa instituição ela desempenha. Ainda mais com um projeto tão belíssimo como esse, né? À frente. E eu quisera que esse projeto tivesse iniciado há mais tempo antes, né? Atrás. Porque realmente se tivesse iniciado há mais tempo, nós teríamos hoje governantes, né, autoridades com mais sensibilidades em relação a essas questões que norteia a nossa vida, principalmente o que traz a saúde, o alimento hoje, né, doutora? Porque tem a questão da saúde, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Não se gasta tanto, está se gastando tanto produto para que a água seja
né, mais acessível do que antes. Então, são questões realmente que estão acontecendo na sociedade. Mas sempre é um começo, isso é importante. Mas que eu creio que de agora em diante, com essas ações, elas são muito, muito efetivas. E elas estão trazendo a realidade para a juventude, os jovens, os estudantes que estão na escola, para começar a perceber. Porque essa é a questão que a gente fala muito sobre a percepção, a perceber o que está acontecendo ao redor, não é isso? Isso. Bem colocado. Eu recentemente participei de um curso, um mini curso de 3 horas, e eu lembro bem que foi mencionado sobre a água. Inclusive, uma médica, ela mencionou que atendeu uma paciente e ela não descobria o problema que a paciente tinha. E ela pediu análise da água, e era a água que estava com plástico. E isso estava com micropartículas de plástico. Ou seja, se a gente tem essa noção de cuidar, de fazer a separação na nossa residência, eu acredito que isso já vai ajudando. É uma sementinha que vai sendo plantada e propagada. Além dessa ação individual, só complementando, né, da coleta seletiva, que é de extrema importância, mas quando a gente traz a educação ambiental para as escolas, esses estudantes eles vão ficar politizados. Exatamente. E vão cobrar. Exatamente. Vão cobrar dos gestores, vão cobrar a responsabilidade efetiva das empresas que produzem, porque o moderno, o desenvolvimento dentro dessa lógica produtivista, desde a Revolução Industrial, por exemplo, o plástico de uso único. Já parou para pensar quantos copos descartáveis você já usou? Sim. Quantos anos esse copo descartável vai ser degradado, decomposto nesse meio ambiente? E quando ele vai ser decomposto, o que vai acontecer? Se tornar microplástico. E vem para onde? Para o peixe, vem que nos alimenta, vem para a nossa corrente sanguínea. Então, dentro da natureza, tudo está integrado. E quando se fala em educação ambiental, todas as áreas devem estar atentas. Então, a saúde é um caso de saúde pública, porque a gente está falando de saúde planetária. E saúde planetária é a saúde do meio ambiente e a saúde também da sociedade. Então, qual sociedade, qual legado a gente vai deixar? E quais são os grandes desafios que preocupam? Inclusive, há vários casos aí de pessoas, por exemplo, eu estou com uma amiga em contato com uma amiga que está aqui do Rio de Janeiro, e ela falando que tem um trauma de uma enchente que passou na infância dela com os pais lá no Rio de Janeiro. Então, é algo que gera transtornos para a vida inteira. Sim. Isso é ansiedade, é causa de saúde pública. Então, é muito mais fácil investir numa prevenção, numa mitigação, do que quando o problema vier à tona, realmente explodir, como a gente teve agora recentemente, o ano passado, no Rio Grande do Sul. Sim. E pode ter em qualquer lugar, não estamos livres. Então, precisamos dessa ação conjunta. E é quando o projeto busca trabalhar não apenas com o agente social. A escola é o ponto de partida, mas a gente busca trazer os gestores públicos das diferentes áreas, do turismo, da cultura, da educação. A gente busca trazer as empresas também, porque dentro desse sistema a gente não aprendeu a ser educado ambientalmente. O que ocorreu? Um afastamento da natureza. E esse afastamento da natureza teve seu preço. Então, a educação ambiental busca o quê? Essa reconexão. Quando a gente pensa, quem teve mais contato com a natureza? Meu avô, meu bisavô ou eu? E olha o nível de saúde mental dessas pessoas para o que a gente vivencia hoje. Então, são várias questões que a gente precisa refletir e trazer realmente a pauta de ação. Perfeito. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu 105.9. Para quem não consegue sintonizar o programa, também está disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe, além fronteiras. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando suas perguntas ou dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9, no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisado pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados encaminhado para responder posteriormente.
Hoje temos a honra de receber no programa Saúde em Foco a professora doutora Márcia Santos, referência em Educação e Meio Ambiente, com uma sólida trajetória acadêmica e profissional, atua no Instituto Federal de Sergipe e na Universidade Federal de Sergipe, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a sustentabilidade, é idealizadora e coordenadora do projeto Ecotec e da Sala Verde do IFES, iniciativa que promove uma educação ambiental inovadora, valorizando os saberes locais e inspirando transformações sociais. E estamos também com Raquel Neta, Barbosa de Santos Neta. Ela é bolsista na Sala Verde do Instituto Federal de Sergipe, em parceria com o projeto Ecotec, que acompanha a nossa convidada nesta entrevista. Vamos prosseguir nossas entrevistas, Sheila? Vamos sim. Receber reconhecimento em eventos de grande porte, como a COP30, representa um marco significativo que reforça a relevância e o impacto do projeto no cenário global. Doutora Márcia, qual é o significado e a importância do reconhecimento nacional e internacional do projeto Ecotec, especialmente em sua participação na COP30? Eu acredito que a maior importância é o sentido que a gente está no caminho certo. Então, o que a gente faz dentro do Ecotec não é apenas para o IFES, não é para o município de Estância, para o território de Sergipe, mas é para contribuir que todo lugar, todo território, ele pode fazer diferença. E dentro desse edital que a gente participou, a gente ficou em primeiro lugar no eixo educação. Foi um resultado, dos outros, igualmente, os outros resultados que a gente teve, um resultado que chamou muito a atenção. Porque a COP é a Conferência das Partes, Muitas pessoas não sabem o que é a COP. COP30 é a 30ª edição e é a primeira vez que está ocorrendo no Brasil. Tem a COP essa é das mudanças climáticas, tem da biodiversidade e da desertificação, e todas estão interconectadas. Então, quando a gente traz a mesa, porque é uma grande mesa de negociação, e quem está à frente, negociando o quê? O clima. O clima é a nossa sobrevivência. A gente vive em um momento de mudanças climáticas reais. E a gente tem que acreditar nisso e trazer essa mesa de debate, porque dentro dessa mesa de debate, quem está representando, quem são essas partes? Conferência das Partes, são os países. E a gente está dentro de um país. E como a gente pode dar representatividade, ter fala ativa dentro desse país? Porque dentro da escola a gente tem o quê? Os jovens. Então, eles são representantes dentro dessas partes, essa parte que envolve o Brasil. E dentro dessa parte a gente está dentro de um bioma, a Mata Atlântica, nessa faixa litorânea, a gente tem a Caatinga também, que é um outro bioma extremamente ameaçado. E o que a gente pode fazer dentro dessa mesa de negociação? Porque a gente chegou a esse ponto de emergência climática porque o setor econômico ele esteve à frente. E quando se fala em sustentabilidade, é um tripé que tem que ter igualmente a sociedade, a natureza e a economia, porque a gente tem que pensar na sobrevivência humana. A gente não tem como fugir da economia, mas a gente tem um padrão de economia sustentável. Muitas vezes a gente tem um padrão de economia onde engole as comunidades tradicionais, os povos originários. Então, como reverter isso? O papel da escola, ele pode sim fugir dos conteúdos programáticos, como eu coloquei, não é fácil, é algo complexo, porque há por trás um cumprimento de um calendário acadêmico, as condições de infraestrutura das nossas escolas, mas a gente pode fazer a diferença. Então, chegar para ser parte representante da COP30, representando a educação como uma forma propagadora da educação ambiental e do protagonismo juvenil, em prol da conservação dos ecossistemas e da valorização das comunidades tradicionais, nos orgulha muito e mostra que a gente está no caminho certo e que as nossas práticas não são para nós, mas elas podem ser replicadas em qualquer território. Maravilha. Raquel, você que acompanha e está acompanhando esse projeto, como é que você se sente em relação a isso? Está num projeto com reconhecimento nacional, internacional, qual é o seu sentimento em relação a isso? De pertencimento, literalmente. Porque quando eu entrei, eu não imaginava a dimensão de onde eu estava pisando. E
E o Ecotec, ele simplesmente me abraçou, porque eu sou bolsista da Sala Verde e fiz, então, eu não tinha uma ligação direta com o Ecotec, mas acabei sendo agregada a ele, eu fui abraçada por ele. E esse reconhecimento que o Ecotec está tendo, eu fico deslumbrada, eu fico tipo assim, realmente o projeto ele está ganhando força, ele vai ter uma visibilidade maior, então o senso de pertencimento ele vai ser propagado, não para somente aqui onde a gente está, mas para o Brasil todo. Então, sim, realmente é muito gratificante. Muito orgulho, né? E vamos falar um pouco das salas verdes, né? Quando lá na COP30 teve como fazer levar algo físico? Então, essa parte de infraestrutura não chegou até a gente ainda. A semana passada, eu estava em Brasília, que a gente já teve 2 eventos preparatórios pela CETEC, né, ligada diretamente ao Ministério da Educação. Então, essa parte de infraestrutura ainda é uma incógnita para a gente. Quais espaços serão disponibilizados? Porque, imagine, a projeção é para cerca de mais de 50 mil pessoas dentro de Belém. Então, vai dar esse povo todo. Então, são várias questões aí que não estão sendo colocadas, mas a gente sabe que está tendo uma busca de infraestrutura nesse sentido, e a COP ser dentro do bioma da Amazônia é algo muito representativo, mas também é algo que precisa toda uma logística diferenciada, porque não é em um grande centro urbano, como, por exemplo, São Paulo, Rio, Brasília, mas é uma cidade dentro da floresta, Belém, que vai receber essa multidão de pessoas dentro dessa grande mesa de negociação, e a gente espera, assim, que sejam dados vários passos positivos, porque muitas vezes pode ter esse evento e não ter grandes passos de financiamento climático, porque é algo que é tão necessário. Então, em termos de infraestrutura, essa resposta a gente não tem ainda. Lá em Brasília, a gente passou a semana lá em um evento de inovação, porque a educação ambiental também é uma inovação, é algo que contribui para avanços no sentido da inovação, porque você está inovando uma prática pedagógica, está saindo daquele ensino tradicional e está indo para um nível de ensino que vai se conectar com o seu lugar. Então, é algo que é uma prática inovadora. Mas, em relação à infraestrutura, essa resposta a gente não tem ainda. Doutora, a questão da Política Nacional da Educação Ambiental, que é o PNE, né? E tem várias diretrizes, né, para promover justamente essa conscientização, o cuidado com o meio ambiente em todo o Brasil. E a Lei 14.926 de 2024, que reforça essa atualização, né, essa política, que incentivando a participação das escolas, famílias. A pergunta é de que forma o projeto Ecotec está alinhado a essa política de educação ambiental, PNE, e a lei, e como esse alinhamento contribui para a efetividade das ações, das suas ações. A gente está alinhado, sobretudo, salvo engano, o artigo 2, ele coloca o que é a educação ambiental e onde ela deve estar. E como já foi colocado aqui, ela deve estar em todo lugar. E de quem ela é? De todos nós. Certo. Então, todos nós devemos ter a educação ambiental. Embora, ao longo da nossa trajetória, a gente não teve, a maioria das pessoas não tem uma lacuna, né? Tem uma grande lacuna. E como suprir essa lacuna? É tanto que a Lei 14.926, ela veio para alterar a PNE de 99 como forma de dar essa obrigatoriedade de trabalhar esses temas, porque são temas concretos, são temas que a emergência climática está aí. Então, no sentido de trabalhar metodologias de prevenir, de mitigar e se adaptar. Adaptar, eu acho uma palavra um pouco forte, mas a gente não tem mais outro caminho, né? Já é uma adaptação. A gente não... É algo pesado, mas a gente tem que se adaptar a esse processo. E a escola, ela tem que estar preparada para isso. Só que, na mesma tecla, a maioria das nossas escolas não estão preparadas. E quando o Ecotec atua alinhado à Política Nacional de Educação Ambiental, trazendo para o currículo escolar, inclusive, o ano passado, eu contribui com o currículo, os organizadores curriculares lá do município de Estância, a partir da Secretaria de Educação, para trazer práticas de educação ambiental ao ensino integrado, desde o primeiro ano
ao 9º ano. Porque se deve trabalhar a educação ambiental já na primeira infância. É algo que é construído, é algo que é um processo e não uma data em relação ao meio ambiente. Sim. Então, as práticas do projeto, ela busca cumprir, trazer para o currículo escolar, conectar os seus conteúdos e trazer os professores de diferentes áreas também para essa ação conjunta. Só que a gente sabe que não é um processo fácil, tem que ter quebra de barreiras e tem que ter investimento enquanto política pública que dê subsídio para esses professores trabalharem a educação ambiental, trazer seus estudantes para esse ativismo climático, que é algo que é tão necessário. O planeta clama por isso. É urgente, né? Só para manter informado aos nossos telespectadores, e a professora falou sobre a questão do projeto, né, em relação aos produtos, né, do resultado que já alcançou até agora, que são as publicações, as trilhas, né, a interpretativa, tecnologias sociais desenvolvidas. Essas ações do Ecotec podem ser replicadas em outros territórios do Brasil. Sim. O que é necessário para isso? Exatamente. Elas podem sim, porque são práticas pedagógicas simples. Porém, precisa seguir roteiros, um planejamento. Então, inclusive, hoje eu submeti um projeto no sentido dessa necessidade da formação docente, da capacitação docente para isso. Então, são práticas simples, como eu disse, precisa apenas da escola, da comunidade e da natureza. Mas as nossas escolas não estão preparadas para isso, os nossos professores não tiveram formação para isso e muitas vezes os gestores das escolas também não estão abertos a isso. Então, precisa entrar enquanto política pública. A gente faz aqui, a gente inspira outros jovens, como a gente já recebeu feedback, e se vocês entrevistarem, tiverem a oportunidade de entrevistar outros bolsistas e voluntários do Ecotec, eles vão ter esse senso de pertencimento, de envolvimento. Se entrar no nosso Instagram, a gente não tem muitas publicações, mas parece que a gente está fazendo passeios, né? Realmente brincando. E a gente brinca em campo, sim, porque a natureza... Também, o aprender também é brincando. De forma lúdica, exatamente. E é por isso que é tão marcante. Isso. Mas por trás, nos bastidores, a Raquel sabe muito bem como é necessário um planejamento para uma atividade dessa. E a gente está lidando com quem? Com estudantes, crianças, jovens. Então, como lidar com essas situações fora da sala de aula? Então, eu coloquei o outdoor learning, que é o ensino ao ar livre, ele está sendo muito fomentado, principalmente em países desenvolvidos. Porém, precisa uma infraestrutura e capacitações, formações para que essa escola esteja preparada. É claro que, por exemplo, se estiver ouvindo aqui um professor, por exemplo, vou colocar de Canindé de São Francisco, sim. Vamos lá, dentro do bioma Caatinga, tem como fazer as adaptações? Tem, mas é necessário um investimento constante no sentido que a escola abra espaço para isso. Por exemplo, dentro desse livro, a gente vai ter sequências didáticas, tanto para o sistema de produção, então da responsabilidade social, individual e coletiva, desde a extração dos recursos. No livro tem esse projeto. Ele já busca um pouco dessa formação para o professor. O livro é uma instrução também. Como se fosse um roteiro, né? Exatamente. Para cidades, para que eles possam contribui para... Quem quiser comprar o livro, para poder seguir esse roteiro, professora Márcia? O livro está disponível em várias plataformas aí digitais, como na Amazon, como dentro do site da própria editora, foi pela editora Contexto, lá de São Paulo, no Mercado Livre, várias livrarias online. Aqui eu acredito que tenha... na Escariz, tem alguns exemplares, eu acho que tem ainda, que eu deixei alguns exemplares lá. E de forma online, que sempre estou indicando a Amazon, que sempre é mais fácil, às vezes não cobra o frete. E o livro busca justamente essa formação. Só que não é um modelo, é uma inspiração. Então, eu recebi feedback, por exemplo, de um professor de física, dizendo que a partir da leitura do livro, ele conseguiu fazer sequências didáticas voltadas
para a área de física atreladas à educação ambiental. Que maravilha! O ano passado eu estava em um congresso em Santa Catarina dando uma oficina de trilhas interpretativas lá em Santa Catarina, em Criciúma, e eu recebi o feedback de uma moça lá do Rio Grande do Sul, que participou no momento do minicurso, né, da oficina, ela dizendo que já me conhecia através do livro e que ela estava aplicando a realidade dela. Então, é algo que é para inspirar as práticas pedagógicas a partir das suas vivências, a partir do seu lugar. Só que muitas vezes a gente sabe que a maioria dos professores eles não vão ter acesso ao livro. E a escola, como pode fazer isso? Como estão as políticas públicas voltadas para a formação desses professores para atender a própria Lei 14.926? Professora, a senhora pode falar sobre as cidades ou escolas, pessoas que estão desenvolvendo o trabalho, que estão a sensibilidade, né, focada nesse trabalho? Podemos divulgar aqui, tá? Fica à vontade aí, quiser falar, agradecer. Ah, maravilha. Seus parceiros, né? Os parceiros. A gente tem alguns parceiros que, inclusive, a gente foi encontrado, né? A gente tem a ONG Argilando, do Rio de Janeiro, que, inclusive, o nosso primeiro recurso, realmente, de material foi através de uma premiação também através da Agilando, concurso Vitrine, que a gente ficou com finalista também em todo o Brasil. E a gente conseguiu angariar alguns recursos, porque a gente trabalha a partir da imagem, a partir de vários elementos de som, por exemplo, como a própria gravação dos documentários, do vídeo que a gente disponibilizou para vocês. Das marisqueiras, vale muito a pena. E algo simples, uma linguagem simples a partir da vivência, né? A gente tem parceiros também, o grupo Somos do Mar, de Santa Catarina, é um projeto lindo, incrível, eu convido vocês a conhecerem também. É um projeto itinerante que vem percorrendo toda a costa brasileira, saíram lá de Santa Catarina. Eles, quando estiverem por aqui, eles já passaram. Que pena, né? Eles passaram em janeiro, que a gente fez o segundo encontro da educação ambiental, e eles ficaram uma semana inteira com a gente. Eles trabalham a educação ambiental com oficinas, minicursos, e a partir do teatro e do circo. Ai, amei, Olha, coisa para linda. todos os públicos. Então, é um projeto incrível, que se tornou nosso parceiro também. Então, a gente tem parceria com a Sala Verde UFES, a gente cada vez mais está buscando. Sim. Não é nem a busca, na verdade, vai chegando a partir do momento que a gente vai conseguindo essa propagação, a gente vai criando novas redes e redes que acabam fortalecendo as nossas práticas. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta. Em relação às salas verdes, como vocês querem apresentar para os nossos telespectadores e ouvintes? Recentemente, né, no último dia 30, a gente teve um evento que marcou o encontro das Salas Verdes. Foi o encontro sergipano das Salas Verdes e ocorreu lá na reitoria. Então, foi uma troca de conversa, de experiência, e a partir desse diálogo serão retiradas algumas ideias para serem levadas para a COP30. Esse momento ele foi muito enriquecedor, né? Apresentou a nossa Sala Verde, a Sala Verde do IFES, que pouca gente sabia da existência, e apresentou outras salas verdes também. Teve a Sala Verde da UFES, teve outra Sala Verde, não me recordo no momento, mas foi algo muito enriquecedor. Foi uma tarde inteira de troca de ideias, troca de experiência, e a partir desse momento eu senti que aquela sensação, sabe, de dever cumprido, de que o projeto Ecotec, ele está fazendo essa ação de propagação, de educação, junto com a Sala Verde. A Sala Verde, ela chegou para somar, ou seja, foi a professora Márcia que trouxe essa ideia de abrir a Sala Verde no IFES, e a gente também conta com algumas oficinas de educação. Temos uma oficina de papel reciclado, que a gente vai abrir essa oficina para a população, não só para os estudantes. Quando tiver próximo aviso para a gente falar aqui, certo? Aviso, no programa. Sim. A gente também está com a oficina de óleo, transformar óleo em sabão. Então, a gente está fazendo algumas conversas, algumas parcerias, uma rede de contato para que a gente consiga abranger um maior público.
não só o público acadêmico, mas a comunidade em si. A Muito Sala bem. Verde, ela está diretamente ligada ao Ministério do Meio Ambiente, né? Então, é um espaço de formação e que envolve qualquer instituição, ela pode ter uma Sala Verde, não apenas uma escola. E a nossa Sala Verde, ela foi montada pela sensibilidade das ações do Projeto Ecotec. Eu convido vocês, convido a comunidade a visitar, inclusive pode passar o formulário depois, né, Raquel, através do nosso e-mail, porque não apenas para visitação, as escolas podem visitar a nossa Sala Verde. É um espaço sensível, afetivo e interativo. Então, foi dividida em vários blocos interativos, a partir do fuxico, no sentido da arte do fuxicar, que educação lindo. ambiental e valorizando as comunidades. Tem a parede interativa com todos os biomas de Sergipe, do litoral ao sertão, feita, pintada pela nossa bolsista Catarina, que foi a diretora do documentário Vozes do Manguezal. Tem a parte de jogos interativos produzidos, os jogos do ODS, a nossa biblioteca doada por alguns projetos, como a Sala Verde UFES também. Então, tem o varal do pertencimento, que a gente não poderia deixar, e esse varal de pertencimento é colaborativo. Então, se você vai visitar nossa sala, você tem uma ação em educação ambiental, você pode deixar lá uma imagem que a gente vai imprimir e vai colocar dentro desse varal. Então, é um intuito realmente de formar. E se vocês têm um curso também em relação à educação ambiental, qualquer área, de forma presencial ou online, pode entrar em contato com a gente em parceria, que a gente vai dar esse subsídio para essas formações, tanto voltada para escolas quanto para a comunidade. Então, é um espaço que veio para somar as nossas ações e tem justamente essa questão, esse poder de sensibilizar e chegar cada vez mais longe. E as palestras, vocês também são convidados para ir para as outras escolas? Tem e-mail, tem telefone para fazer isso? Sim, a gente atende através do e-mail do Ecotec, do Instagram também. Passa aí, Raquel. No final a gente vai pedir. Vou anotar tudo, viu, Raquel? E a gente participa, a gente também pode receber pessoas lá para fazer reuniões, para fazer alguma palestra, curso, a gente tem esse espaço, a gente tem essa abertura. E a professora Márcia sempre está envolvida em alguma palestra e eu acho isso excepcional, gente. É muito gratificante. A gente está perguntando isso porque o nosso programa ele tem um foco da integração. Nós estamos fazendo trabalho em escola, mas também tem a SMTT faz trabalho em escolas da educação. Detran, DENIT. O Detran, o DENIT, em escolas que são nas rodoviárias federais. E nós vamos passar os contatos deles, né? Porque para fazer justamente essa integração. Quando tiver um trabalho, também vai o Ecotec. Envolver o Ecotec, porque você, isso Sala que precisa, Verde. ter essa integração com todos aqueles órgãos que trabalham em escola, que nós pudermos fazer, nós vamos passar os contatos que nós temos. Vamos entrar em contato com eles e passar o contato, passar o programa, tudo que for necessário, porque essa ação é muito importante e precisa mais do que nunca Educação ser. planetária, Em relação né? também à importância das secretarias de meio ambiente, educação, que está alinhada com esse projeto. Um livro desse aqui que é valioso, isso aqui ser adquirido pelo próprio município para ser entregue aos professores. Os docentes fazer Exatamente. um curso. Isso é muito importante. Então, o nosso programa está à sua disposição para o que você Vai precisar. vir outras vezes, tá, Nós professora vamos passar Márcia? os contatos e vai ficar sempre para alinhar realmente essas, melhorar tudo. Se puder fazer, a gente faz. A gente fica emocionado porque É belíssimo. algo assim maravilhoso. A gente começa a entender, né, a profundidade, começa a perceber. A gente se coloca no lugar de uma criança daquela lá, de um jovem, numa escola, que está passando por todas essas questões ambientais que está acontecendo ao redor e ela não se sente pertencida. E aí vem um projeto que pega essa criança e faz ela conhecer, ela vivenciar. Isso não tem preço. Doutor, não tem preço. Nós já estamos encerrando, né, o momento das perguntas e
E gostaria que a doutora Márcia, a professora doutora Márcia, falasse uma reflexão, uma inspiração, gostaria de deixar para as pessoas, nossos telespectadores e ouvintes, e para promover essa transformação real e duradoura, o meio ambiente e a educação ambiental. Depois você fala também, tá bom? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o carinho, né, da recepção de vocês aqui, de todos os ouvintes, e dizer que nós podemos fazer a diferença enquanto educadora, não apenas dentro de uma sala de aula, mas dar sentido a esse conhecimento real, esse conhecimento que a gente pode conseguir conectar o conteúdo programático às realidades locais e gerar esse pertencimento. Então, como foi colocado, o projeto ele surgiu em um momento caótico, um momento que eu fico bastante emocionada e eu não, ao mesmo tempo que eu não me imaginava, mas eu sentia que eu estava no caminho certo de conseguir propagar a educação ambiental a partir do pertencimento, da afetividade e contribuir para as diferentes realidades, inclusive as comunidades excluídas, as comunidades tradicionais, que são comunidades onde esses estudantes pertencem, muitas vezes se sentem envergonhados porque eles são invisibilizados socialmente para valorizar o seu lugar, para valorizar o seu território. Então, a escola ela tem esse poder, o professor tem esse poder e, como vocês mesmos colocaram, a gente precisa de políticas públicas que fortaleçam a escola, que fortaleçam a educação ambiental, porque a educação ambiental ela tem que ser pensada para hoje. É uma emergência planetária. A saúde planetária está em risco. A gente está vivenciando por diferentes desastres ambientais. Sim. E desastres sociais também. A população muitas vezes está adoecida, os nossos estudantes estão adoecidos, os professores estão adoecidos. Então, o que a gente pode fazer a partir de práticas pedagógicas que sejam leves, que conectem com a natureza, que, como a gente colocou, que leve a brincadeiras com o seu território, só que uma brincadeira que tem um conteúdo científico por trás, acadêmico, uma intenção que conecte, que sensibilize e que traga esse protagonismo juvenil em prol da conservação dos nossos ecossistemas, é questão de sobrevivência. Então, não estou para alarmar, mas eu tenho muita esperança, sim, que a gente pode fazer a diferença. Se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui com vocês hoje, mas precisa dessas parcerias dos gestores públicos, de todos os agentes sociais, e a gente deve acreditar no nosso protagonismo juvenil. Então, vou deixar a mensagem aqui, vamos trilhar, né, com a Ecotec, não apenas uma trilha imersa dentro da natureza, mas a trilha dos caminhos que a gente pode percorrer e conhecer para nos sentir pertencidos a essas causas. Muito obrigada mais uma vez. Me sinto muito honrada de estar aqui partilhando um pouquinho das práticas do projeto com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, eu gostaria de agradecer principalmente essa abertura, que a gente pudesse falar, né, do Ecotec, da Sala Verde, pudesse propagar um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente faz para o público e dizer que uma andorinha sim faz verão, que uma única pessoa pode começar a fazer a diferença, porque os demais estão olhando e isso vai ser refletido. Somos exemplos, né? E somos os exemplos e a emergência é agora, não é só no futuro, a gente tem que pensar no agora e no futuro. Então, o conhecer para pertencer do Ecotec é isso. Gratidão. Nós estamos agora bem adiantados, nós vamos adiantar bastante. Estamos encerrando a entrevista com as considerações finais das nossas convidadas. Com profundo respeito e gratidão, agradecemos imensamente a professora doutora Márcia Santos por compartilhar conosco seu vasto conhecimento, sua sensibilidade e seu compromisso exemplar com a educação ambiental. Suas palavras e experiências reforçam, doutora, a importância vital do projeto como o Ecotec, que promovem a transformação social e ambiental por meio da valorização dos saberes locais e do protagonismo juvenil. Estendemos também nosso agradecimento a Raquel Barbosa dos Santos Neta, que acompanha a nossa convidada nessa entrevista. Gratidão. Que iniciativas como esta continuem a inspirar educadores, estudantes e gestores, plantando sementes de conscientização, esperança e transformação em nossas comunidades e além. Nossa sincera gratidão pela presença e pelo generoso compartilhamento de tanto saber e dedicação.
A seguirmos juntos, convidamos a nossos convidados, nossos ouvintes, telespectadores a continuar conosco no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Cada ser humano é convidado a buscar equilíbrio e propósito. A sua vida, reconhecimento, somos uma totalidade formada de corpo, mente e espírito. O que você acredita, independente de sua origem e expressão, tem um papel fundamental nesse sucesso, nesse processo, fornecendo um alicerce para enfrentar os desafios da vida com serenidade e força interior. Essa jornada é pessoal e única, profundamente conectada aos valores, experiências e escolhas de cada pessoa. O que você acredita se manifesta de diferentes maneiras, seja por meio de meditação, da reflexão interna, das práticas espirituais ou do simples ato de estar em sintonia com o mundo ao seu redor. O que verdadeiramente transforma é a autenticidade dessa busca, que se reflete nas ações e nas formas de interagir com os outros e com o ambiente. Acredite que existe um propósito maior para a vida. E conhecer plenamente que mesmo diante dos desafios, esse propósito vai se revelar um dia, de maneira que trará paz e equilíbrio para todos. Convidamos a todos a nos unir uma voz e seus corações nessa oração universal pelas autoridades do nosso país. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que cada decisão e ação sejam guiadas pelo compromisso de proteger a vida e amparar os que mais precisam, promovendo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com gratidão, respeito e reconhecimento, elevamos nossas preces por todas as autoridades do Brasil. Reafirmamos nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança voltada para o bem comum, que, unidos pela fé e pelo propósito de servir, possamos construir um futuro de paz, dignidade e harmonia. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Junho é um tempo de conscientização e compromisso com o planeta, que chamamos de lar. Celebrar o mês do meio ambiente é lembrar que nossas escolhas de hoje moldam amanhã. É que proteger a natureza é garantir a sobrevivência dos nossos filhos, familiares, amigos de todas formas de vida. Cada gesto de cuidado com o meio ambiente, por menor que pareça, é uma semente plantada em favor da saúde, da dignidade e do futuro das próximas gerações. Iniciativa como o Projeto Ecotec, que nos inspiram a acreditar que é possível transformar o mundo a partir da educação, do envolvimento das comunidades e do respeito profundo ao território em que vivemos. Preservar a natureza é preservar a vida, é cuidar do ar que respiramos, a água que bebemos, o solo que nos alimenta, que neste mês possamos renovar nossos compromissos com a sustentabilidade e a justiça socioambiental, entendendo que cuidar do planeta é, acima de tudo, um ato de amor, porque o futuro dos nossos filhos e de quem amamos depende do que fazemos agora. É fundamental que toda a sociedade reconheça e valorize o papel transformador da educação ambiental na construção de um futuro sustentável e justo para nossas comunidades. Projetos como o Ecotec não apenas promovem conhecimento e a conscientização, mas também fortalece o protagonismo juvenil e o compromisso coletivo com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. A atuação da professora doutora Márcia Maria de Jesus Santos e de sua equipe representa um verdadeiro exemplo de dedicação e inovação, mostrando que ao investir em educação, valorização dos saberes locais e metodologias participantes, estamos plantando sementes de esperança, responsabilidade e transformação. Esse compromisso com a educação e o cuidado com o território é um convite a todos, educadores, estudantes, gestores e cidadãos, para que juntos possamos construir realidades mais justas, equilibradas e sustentáveis, garantindo que as futuras gerações tenham condições de viver, aprender e crescer em harmonia com o meio ambiente. Manifestamos aqui nossa profunda gratidão à professora doutora Márcia Santos e a todos os parceiros do Projeto Ecotec, que inspiram e mobilizam pela causa ambiental, reafirmando a importância do diálogo, da ação conjunta e da educação como pilares para um amanhã melhor, para Sergipe, para o Brasil e para o mundo. Na pessoa da professora doutora Márcia Santos, dedicamos uma homenagem especial a todos os professores, verdadeiros pilares da educação e do desenvolvimento social,
Com dedicação, paixão e coragem, vocês transformam vidas, inspiram sonhos e constroem futuros. Cada ensinamento vai muito além da sala de aula. É um gesto de esperança, estímulo e amor pelo saber. Gratidão por cada esforço, por cada desafio enfrentado e por nunca desistirem de acreditar no poder da educação para mudar o mundo. Vocês são, sem dúvida, os verdadeiros heróis de nossa sociedade. Gostaríamos de prestar também uma homenagem especial a toda a direção do Instituto Federal do Sergipe e da Universidade Federal do Sergipe. Sua liderança comprometida e visão estratégica são fundamentais para o fortalecimento da educação, da pesquisa e da extensão em nossa região. Obrigado por promoverem ambientes acadêmicos que incentivam o conhecimento, a inovação e o protagonismo estudantil, sempre pautados pelo compromisso com a excelência e a inclusão. É graças a essa gestão delicada que milhares de estudantes têm a oportunidade de sonhar, crescer e transformar suas realidades. Reconhecemos e valorizamos o esforço contínuo de todos que fazem parte dessas instituições, pois juntos constroem um futuro mais justo, sustentável e promissor para Sergipe e para o Brasil. Gostaríamos de estender nossa homenagem à direção e a todos os servidores do Instituto Federal de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe. Estendemos nossa gratidão à senhora Raquel Barbosa, neta, pela presença atenciosa durante essa entrevista. Agradecemos também a todos os bolsistas e a equipe responsável pela gestão da Sala Verde do IFES, cujo trabalho diário fortalece o compromisso com a educação ambiental, inspirações transformadoras em nossa comunidade. Reconhecemos e valorizamos o empenho, a criatividade e a dedicação de cada um que integra essa iniciativa tão importante, que exemplo de vocês continue a florescer e a semear consciência, respeito e cuidado ao meio ambiente. Cada um com seu comprometimento e dedicação é peça essencial para o fortalecimento e funcionamento dessas instituições, seja na gestão, na docência, na assistência técnica ou em demais setores. O trabalho de todos contribui para um ambiente acadêmico de excelência, inclusão e inovação. Nosso reconhecimento e agradecimento a cada profissional que diariamente dedica sua energia para construir uma educação pública de qualidade, que transforma vidas e fortalece nossa sociedade. Na pessoa da professora doutora Márcia Santos, queremos homenagear com muito respeito e gratidão a toda a equipe que faz o projeto Ecotec, uma iniciativa transformadora. Cada pessoa envolvida, educadores, estudantes, colaboradores, parceiros, dedica seu talento, esforço e paixão para promover a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. O compromisso de todos vocês são a força que impulsiona mudanças reais, inspirando protagonismo juvenil, preservação do meio ambiente e um futuro mais consciente e justo para todos. Nossa profunda admiração e agradecimento por essa jornada dedicada à construção de um mundo melhor. Saiba mais, Projeto Ecotec, no Instagram, @Projeto Ecotec. Underline. Isso. Encerramos desejando a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia. Que cada um de nós continue sendo fonte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um mundo mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa Saúde em Foco. As nossas práticas pedagógicas de educação ambiental estão indo cada vez mais longe, de Estância Sergipe para todo o Brasil. Ficamos em primeiro lugar representando o bioma Mata Atlântica no Prêmio Criativos da Escola Mais Natureza com ações marcantes nos ecossistemas de Manguezal e Restinga. E sabe o que é mais incrível? Escolas como a Escola Agrícola e a Humberto Ferreira mostraram que qualquer escola pode fazer parte da transformação, conectando saberes da comunidade à conservação do meio ambiente. Nosso projeto é mais do que educação. É um chamado para inspirar jovens, escolas e comunidades a serem protagonistas da mudança. Educação que toca, que transforma, que planta futuro. Vamos juntos nessa jornada? Vamos trilhar com a Ecotec.